Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estou eu aqui, Michael Lima, sou o criador desse canal Começar a Investir de 0 a 100 e hoje eu anotei um conteúdo aqui para vocês que vai te fazer chegar aos 100 mil reais investidos, porque quem já sabe, o nome desse canal é Começar a Investir de 0 a 100, então é para todos vocês que pensam em começar a investir, para quem está nas dívidas ou para quem tem até 100 mil reais investidos. Então se você tem 10 mil, tem 5 mil, tem R$1.000, está começando todos os conteúdos aqui do canal de segunda a sexta-feira às 18h05, às 18 horas e 5 minutos aqui no YouTube eu trago alguma informação que vai te levar aos 100 mil reais investidos. Deixa eu colocar os meus livros, alguns dos meus livros aqui como pedestal. Hoje nós vamos falar sobre, e pegue caneta para anotar, se você entender só isso que eu vou te falar, já vai te fazer uma diferença muito grande nos seus investimentos. Se você entender só isso, você já fica rico, já fica milionário. É simples, mas não é fácil. Então nós vamos falar sobre planejamento, estudo e execução. Planejamento, estudo e execução. Então, minha editora, roda a vinheta que tem conteúdo novo para o pessoal aqui do canal. A nossa vida, a vida nossa, minha, eu, Michael Lima, você que está aí me assistindo, a vida dos seres humanos é feita de... As coisas que acontecem são de causa e efeito. Só que, se você observar, isso é uma questão da natureza. E a gente muitas vezes não para analisar isso. Então nós, seres humanos, os animais, aqui na janela aqui do estúdio que eu estou vendo tem várias árvores. As árvores é uma situação sempre de causa e efeito. Então por que as árvores estão lá verdes, bonitas? Nossa, que bonitas essas árvores, várias espécies de árvores eu estou vendo aqui, você pode imaginar. E verdinhas, bonitinhas, plantadas em lugares estrategicamente entre as casas, e fica muito bonito isso. Mas você já parou para analisar que se as raízes dessas árvores elas não tivessem nutrientes, elas não teriam crescido e formado essa grande e maravilhosa e bonita árvore? Então existe uma relação entre todos os seres do nosso planeta, entre causa e efeito. Se a terra que essas raízes tivessem plantadas fosse uma terra que não tivesse os nutrientes mínimos, essa árvore não ia sair de uma árvorezinha desse tamanho ou de uma sementinha e se desenvolver e virar essa coisa bonita que ela mostra agora para nós, né? Quando você, enfim, imagina uma árvore, ou se você puder ver uma árvore, começa a analisar isso. Quais são as raízes que estão nessa árvore? Tenta arrancar uma árvore para ver. Você acha que se você só se encostar, dá para ver minha mão aqui? Imagina que é uma árvore. Se encostar nela aqui, ela cai? Não. As raízes dela são muito fortes. Então se a árvore é desse tamanho aqui, ou do tamanho dessa caneta, a raiz dela não pode ser pequenininha. Não pode ter uma raizinha de nada. As raízes são muito grandes. Às vezes até a gente consegue observar algumas árvores na cidade, ou enfim, até no campo, né? Que a maioria das pessoas hoje em dia está na cidade. Você consegue observar aquelas raízes grandonas, às vezes quebrando até algum lugar de passagem, né, de calçadas aqui em Santa Catarina. Isso é relativamente comum aqui nas maiores cidades. E aí fica aquela dúvida, poxa, será que eu arranco essa árvore ou será que eu deixo ela? Porque ela está, de certa forma, interferindo, né, na estrutura do muro, ela às vezes acaba interferindo na estrutura da casa. Por quê? Porque as raízes são muito fortes. E na sua vida financeira não é diferente, é a mesma coisa. Na sua vida pessoal e na sua vida financeira, tudo na nossa vida é uma questão de causa e efeito. Então quais são os efeitos da sua situação financeira hoje? Você está com dívidas? Você precisa negociar uma dívida com o banco e cada vez você tem mais dívida, o seu limite de cartão de crédito não ele não está dando conta, o limite da sua conta não está dando conta. Mas por que aconteceu esse efeito? Qual que é a causa disso? Ou você já saiu das dívidas, mas está tentando investir e está vendo que tem um monte de informação na internet e você não sabe o que fazer. Se você fazer só aquilo que eu te falei no começo do vídeo, planejamento, estudo e execução, a sua causa, as suas raízes
vão produzir os melhores efeitos na sua vida e, com certeza, na sua vida financeira também. O que acontece normalmente é que a gente confunde muitas informações. Então imagina aqui, e não precisa ser exatamente nessa ordem, tá, pessoal? O importante é que essas três coisas, planejamento, estudo e execução, sejam separadas. Imagina que isso aqui é planejamento, imagina que isso aqui é estudo e imagina que aqui é execução. Se você faz uma coisa de cada vez, tudo bem. Mas o problema é que você começa a planejar e daqui a pouco você quer meter o estudo ali no meio e quer executar, não dá certo. Você tem que separar, fazer uma coisa de cada vez. E às vezes é simples, como eu te falei, mas às vezes a gente acaba se confundindo. De repente você está na internet e tem muitas informações. Tem o Maicon falando aqui no canal, mas aí tem outro cara lá falando lá que, sei lá, que ganha muito dinheiro no mercado financeiro. Outro cara falando que ganha dinheiro dormindo. Opa, como é que ganha dinheiro dormindo? Aí você quer saber como se existisse alguma fórmula mirabolante. E é o básico, é o simples, é a raiz plantada na terra, não tem nenhum segredo para você atingir esses 100 mil reais investido, para você atingir a prosperidade. Basta que você separe planejamento, estudo e execução e toda a sua vida vai ser diferente. Ora, se o cara fala que ganha dinheiro dormindo, eu também posso colocar um anúncio aqui para você e falar, ganhe dinheiro dormindo. Porque eu ganho dinheiro dormindo. Aliás, quando você tem investimentos no Brasil é de dia, mas lá no Japão é de noite e vice-versa. Então, quando eu já estou descansando aqui, se eu tenho investimentos na Ásia, eu estou ganhando dinheiro dormindo, de certa forma? Sim, de certa forma sim. Ou quem tem investimento nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos não é tanta diferença de horário. Ou se você tem investimento em empresas que estão trabalhando 24 horas, então tem várias formas de ganhar dinheiro dormindo. Então não existe nenhuma fórmula mirabolante mais forte do que você separar planejamento, execução e estudo. Nas mentorias eu costumo falar, gente, estudo. Mas eu não tenho tempo. 15 minutos por dia. Você consegue tirar de 10 a 20 minutos todos os dias? Tá, mas o que é o estudo? Você pode estudar um livro, pode começar com livros menores. Você pode escutar um livro, tanto você ler como você escutar, você está lendo esse livro, você está aprendendo com o livro. Você pode escutar todo dia um vídeo aqui do canal, da nossa playlist. De segunda a sexta-feira eu trago as informações, as notícias. Isso também pode ser importante para você. Então você consegue de alguma forma, indo para o trabalho, voltando em casa à noite, escutar por 10 minutos e pode ser um início para você começar a estudar. Só que entenda o seguinte, no momento que você está ouvindo alguém que já tem experiência nos investimentos, você está estudando. Não é porque essa pessoa falou, olha, eu invisto na empresa X, você sai correndo fazer execução. Não, você tem que separar as coisas. Lembra que eu falei para você não misturar tudo? Você está estudando, então tira 10 a 20 minutos todos os dias para estudar. Esse é o momento de você estudar, de você agregar conhecimento. Tira um outro momento para planejar. Agora eu vou sentar e eu planejei o assunto para falar aqui hoje para vocês. Agora eu vou planejar. Então, eu sou um assalariado, eu sou um seletista. Eu vou tirar 10% da minha renda bruta todo mês para começar a investir. Então, nesse momento você está planejando. Não sai louco executando, não mistura as coisas, senão não dá certo. Eu vou citar 2 exemplos de planejamento. Citei um aqui, por exemplo, eu sou assalariado, eu ganho, 4 mil reais. Eu vou tirar todo mês 10% para começar a investir. Vou tirar todo mês, então, 400 reais. É um momento que você está planejando. E lá no momento da execução, execute o planejamento. Não comece a executar uma coisa, comece a ouvir o cara que está ganhando dinheiro dormindo e daqui a pouco você pensa que você tem que mudar o seu planejamento no meio do curso. O momento de planejar é momento de planejar, o momento de executar é momento de executar aquilo que você planejou e aquilo que você estudou. Não confunde as duas coisas. Começou a executar, vai até o final. Se a sua meta é guardar 10%, eu falei que ia citar 2 exemplos, citei um, já vou citar outro, tá, pessoal? Se a sua meta é guardar 10%, guarde 10% da sua remuneração. Mas por que você vai mudar no meio do caminho? Aí as coisas não vão dar certo. Né? Você tem que ter consistência naquilo que você, na hora da execução, em relação àquilo que você estudou e aquilo que você planejou. Bom, eu falei que ia citar 2, deixa eu pensar mais uma aqui. Eu falei uma ideia de guardar 10%. Uma pergunta que me fazem, se você tivesse 18 anos, Michael Lima, o que você faria? Então essa é a segunda forma de planejamento. Se eu tivesse 18 anos hoje, eu ia guardar 50% da minha remuneração.
Guardar, que eu digo, é poupar, ia começar a investir. Mesmo que eu ainda não sabia. Mesmo que na época eu só comprava consórcio e investia na poupança. E não é o que eu faço hoje. Hoje eu invisto majoritariamente na Bolsa de Valores. Aliás, nas bolsas de valores brasileira e de outros países. Então, de qualquer forma, mesmo que eu não sabia tudo que eu sei hoje, se eu tivesse 18 anos, eu guardaria sim. Eu pouparia 50% da minha remuneração. Por quê? Porque quando eu tinha 18 anos, o que eu fiz? Eu financiei um carro. E o carro ele correspondia a 30% da minha remuneração. Só que a manutenção e o custo do carro correspondia a mais 20%. Então eu já tirava todo mês a metade do meu salário para esse carro. Se eu tirava metade do salário para o carro, por que eu não podia tirar 50% desse valor para começar a poupar e para aprender a investir? Com certeza o meu patrimônio está muito bem, obrigado, mas seria muito melhor e muito maior do que hoje. Aliás, de 18 anos até hoje são 22 anos, e 22 anos investindo aí, sei lá, vamos colocar aí, se eu ganhasse 4 mil, se eu poupasse 2 mil reais, eu já teria muitos e muitos e muitos milhões, e não poucos. Pessoal, muito obrigado por ter ficado até aqui. O resumo do que eu falei tudo na nossa vida é causa e efeito. Verifique as suas causas, fortaleça as suas causas de você estar na dívida ou de você não estar investindo. Trabalhe nas suas causas que vão produzir os melhores efeitos. Para você ter sucesso, tenha planejamento, estudo e execução. Não importa a ordem, importa que você faça uma coisa de cada vez. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no Começar a Investir de 0 a 100. Tchau, tchau!